Olá, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos continuar estudando a nossa defesa, a contestação do réu. Nós na última aula vimos alguns princípios que informam a estrutura da contestação e hoje a gente vai começar a ver como se formata essa contestação, esse mecanismo de defesa a que o réu dispõe. Lembro de uma coisa que falamos há 2 aulas atrás, que são as espécies de defesa, e nós vimos lá naquela altura que nós temos basicamente defesas de mérito e defesas processuais. As defesas processuais são aquelas que atacam a viabilidade do processo, atacam os defeitos formais, atacam a inexistência de pressupostos e condições da ação, de requisitos específicos para o desenvolvimento válido daquele determinado processo. Portanto, nas defesas processuais, o réu não dialoga com o autor sobre as questões de direito material envolvidas, nem as razões de fato, nem de direito. Portanto, se aponta a metralhadora para aqueles defeitos do processo. A gente viu que as defesas processuais são basicamente duas. As defesas processuais diretas, que são hoje entendidas como a exceção de suspeição e a exceção de impedimento, e as defesas processuais indiretas, que estão arroladas no artigo 337, que são conhecidas entre nós como preliminares da contestação. Ou seja, preliminar justamente porque dentro da peça de defesa, inclusive esteticamente, antes da gente abordar as questões de mérito, a gente se volta para essas questões preliminares que tentam demonstrar a existência de defeitos ainda nesta ação. E essas preliminares apontam defeitos que podem gerar eventualmente até a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou podem gerar algum tipo de determinação de correção do rumo, dando-se então ao autor a possibilidade de eventuais correções ou ao juiz a oportunidade dele próprio corrigir algum defeito que caiba a ele. O artigo 337, portanto, diz: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Item 1, inciso 1º, inexistência ou nulidade de citação. De fato, a inexistência ou nulidade de citação é o defeito mais grave de um processo, a ponto de sequer prescrever. A ação que se aponta a nulidade de uma citação, ela pode ser ajuizada mesmo depois da execução de sentença, portanto, inclusive fora do prazo limitado de 2 anos da ação rescisória. Essa ação de anulação do processo em razão da falta de citação é uma ação, portanto, imprescritível, muito importante esse defeito. O problema é discutir isso aqui na etapa de contestação, porque vejam, por uma lógica, se o réu está tendo a oportunidade de apresentar contestação, é evidente que o ato citatório gerou o efeito. O ato de citação é para dar conhecimento ao réu de que ele pode contestar. Se a gente está falando em preliminar de contestação, é porque o réu está tendo a oportunidade de contestar, porque senão a gente nem estaria falando em contestação. Diante desse fato, é óbvio que perde muito importância a nulidade da citação quando o réu, apesar dela, está tendo a oportunidade de contestação a ponto de estar fazendo o ato de defesa. Me parece que a nulidade da citação ela é muito mais importante quando ao réu não se tem mais a oportunidade de defesa e ela vira apenas uma alegação futura de nulidade do processo. Porque no instante que nós estamos falando de prazo de contestação, ainda que o réu verifique que a citação foi nula, estando ele apto a fazer a defesa, esse assunto me parece pouco importante, já que a gente aprendeu que as nulidades, quando elas podem ser convalidadas, virar validade, virar um ato regular, quando, não havendo prejuízo para a parte contrária, o ato gere o efeito que se espera. Então, a gente até vai dialogar um pouquinho mais na aula, mas me parece pouco útil a previsão do inciso 1 nesta fase de contestação. Fora da fase de contestação, é óbvio que esse argumento ganha extrema relevância. O inciso 2 diz que cabe ao réu também alegar em preliminar a incompetência absoluta ou a relativa. Aqui uma alteração do Código Novo. Antigamente, os mecanismos de incompetência relativa e absoluta eram instrumentos fora do processo, portanto eram incidentes. Nós fazíamos exceções de incompetência e exceção de impedimento que corria lateralmente ao processo principal. Hoje não, as incompetências foram como matéria trazidas para contestação. Vou relembrar algumas coisinhas, A incompetência absoluta gera
a nulidade dos atos. A incompetência relativa, ela se convalida, e justamente por quê? Porque a incompetência relativa, ao contrário da absoluta, ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. A incompetência relativa necessita de que seja alegada pelo réu, porque pode ser para o réu interesse manter o processo com aquela incompetência relativa ajustada para se validar. Pode ser que ele não tenha interesse, e aí, quando a gente fala em incompetência relativa, ela está sempre vinculada ao território, né? A gente chama de competência em razão do foro. Pode ser que a ação devesse ser ajuizada em São Vicente, mas o réu não vê problema nenhum em que o processo ocorra em Santos. E como o juiz não pode reconhecer incompetências relativas, ela depende, portanto, da alegação do réu. Ocorre que, tanto uma quanto outra, desejando o réu apontar esse vício, ele deve fazer hoje dentro da contestação nessa preliminar. É certo também, gente, e uma das diferenças das duas competências é essa, que a incompetência absoluta ela também pode ser arguída fora da contestação, inclusive porque ela é matéria de ordem pública. E então essa matéria que deve ser reconhecida de ofício pode ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau, porque ela invalida o processo desde quando se deu a primeira manifestação do juízo incompetente. Então, também essa diferença. No inciso 3, uma outra novidade, a incorreção do valor da causa. Antigamente, o valor da causa era objeto de uma impugnação incidental também. Hoje não. Hoje, quando o réu verifica que o autor deu à causa um valor equivocado, ainda que o juiz pudesse ter feito isso de ofício, mas por algum motivo não fez, cabe ao réu apontar essa irregularidade. É óbvio que isso é uma estratégia do réu, pode ser que a irregularidade gere para ele menos risco, menos prejuízo financeiro e, portanto, ele até não aponta esse erro. É desejo dele, portanto, dizer se vai ou não ter a correção desse vício. O juiz pode sempre fazer de ofício. O outro inciso, o inciso 4, é a inépcia da petição inicial. Sobre isso a gente já viu um capítulo inteiro, né, gente? Todas aquelas possibilidades que a lei coloca como inépcia da inicial são aqui presentes também, então o juiz pode fazer de ofício o reconhecimento da inépcia, lembrando que antes ele sempre deve dar ao autor a possibilidade de corrigir o vício, mas se por acaso o juiz não viu nenhuma falha que seja de inépcia, caberá ao réu alegar em preliminar qualquer uma daquelas hipóteses de inépcia da inicial, incompatibilidade do pedido, o pedido não está expresso, o pedido não é certo nem determinado, portanto, todas aquelas hipóteses. O inciso 5 é a perempção. A perempção é algo muito pouco possível de acontecer, né, gente? Talvez a gente esteja falando de algo que vamos viver durante décadas advogando e ela não vai ser observada. É aquilo que diz o artigo 486, parágrafo 3º do CPC. A perempção é a impossibilidade de ajuizar uma quarta ação porque as 3 anteriores, idênticas à quarta, foram extintas pela inércia do autor, ou seja, pelo abandono da causa. Portanto, o autor entrou com uma ação que foi extinta por abandono, entrou com a segunda que foi extinta por abandono, entrou com a terceira que foi extinta por abandono. Essa desídia dele, essa preguiça, utilizando o Poder Judiciário como um brinquedo, faz com que ele perca o direito de ajuizar a quarta ação. É quase como se fosse uma prescrição. Ele mantém esse direito como a alegação de defesa, mas ele não pode mais buscar o direito como pena por ele ter deixado abandonadas as 3 causas anteriores. O inciso 6º é a litispendência. Vocês viram no segundo ano que a litispendência é a tentativa de ajuizar uma ação, sendo que já há uma ação idêntica em curso. Idêntica significa a mesma causa de pedir, mesmas partes e mesmo pedido. Não pode haver 2 ações iguais para uma mesma pretensão, baseada na mesma causa contra a mesma parte. Portanto, a segunda ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, mantendo-se, portanto, a primeira ação. O inciso 7º é a coisa julgada, muito parecida com a litispendência, com uma diferença. A coisa julgada, nós temos uma ação anterior que já teve decisão de mérito transitada em julgado. Portanto, se já houve decisão de mérito transitada em julgado, eu não posso rediscutir esse tema diante da inviabilidade promovida pela coisa julgada. E o inciso 8º trata da conexão. A conexão é um elemento que reúne as causas, portanto, há um vínculo entre 2 causas que faz com que elas mereçam ser reunidas para um julgamento conjunto. Aqui vejam, não há extinção da ação. O réu alega a conexão e o resultado é que as ações serão reunidas.
mas não extinta a segunda ação, porque ela pode acontecer, só que ela deve ser reunida. Tá bom? Continuamos na próxima aula. Um abraço, gente!